Olá pessoal, aqui é Damião Lustosa, para mais uma aula de matemática. Eu sou acadêmico do curso de matemática, da Universidade Federal do Maranhão, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre funções. Então, para iniciar, vamos à definição, o que é uma função. Então, em matemática, função corresponde a uma associação dos elementos de dois conjuntos, ou seja, a função indica como os elementos estão relacionados. Então, por essa definição, nós compreendemos que a função ela é uma regra ou uma lei que estabelece os relacionamentos entre dois conjuntos. Por exemplo, uma função de A em B significa associar cada elemento pertencente ao conjunto A um único elemento que compõe o conjunto B. Sendo assim, um valor de A não pode estar ligado a dois valores de B. Então, por essa definição aí, a primeira coisa que nós notamos é que para cada elemento de A, nós só podemos ter um único elemento no conjunto B. Por essa definição aí, nós vemos que as funções elas são unívocas, ou seja, esse relacionamento aí tem que ser único entre os elementos de A e B. A notação. Uma das formas mais, vamos dizer assim, usuais de representar funções é por meio de conjuntos. Aí nesse exemplo, nós vemos que dois conjuntos não vazios A e B, uma função de A e B é uma regra que indica como associar cada elemento x pertencente a um único elemento y pertencente a B. Pela essa notação aí, nós temos que f de A em B indica que f é uma função de A em B. Ou seja, a função f transforma o x do conjunto A em um y do conjunto B. Daí nós podemos dizer que a função f de x em y. E aí vemos a forma que nós podemos escrever que o y é igual a f de x. Por quê? Porque o y vai ser justamente o resultado daquele valor que nós atribuímos a x, depois de ser aplicada a lei de formação. Então, aí no diagrama nós vemos dois conjuntos A e B. Vemos o elemento x no conjunto A, a função sendo aplicada a esse elemento x, e daí resulta em um elemento y do conjunto B. Por isso dizemos que f de A em B ou x em y. Aí nós temos um exemplo. Por exemplo, nós temos esse conjunto A que é formado pelos elementos -2, -1, 0, 1 e 2. Temos o conjunto B com os elementos -8, -6, -4, -3, 0, 3, 6 e 7. Notamos o seguinte, que os elementos de A têm um único correspondente no conjunto B, certo? Então esse exemplo é um exemplo que demonstra uma função de A em B, onde esses elementos x pertencem ao conjunto A e o resultado deles, após a aplicação da lei de formação, estão lá no conjunto B com seus respectivos correspondentes. E olhando esse exemplo, a gente vê que a lei de formação dessa função é y igual a 3 vezes o x. Isso quer dizer que nós pegamos cada elemento do conjunto A e multiplicamos 3 vezes. Então, y vai ser o resultado dessa multiplicação de x por 3. Outra forma interessante de a gente descobrir o que é uma função é demonstrar o que não é uma função. E aí nós temos alguns exemplos. Então, vejamos aí esses dois exemplos do que não representa uma função. Dados os conjuntos aí A e B, onde o A é composto pelos elementos 0 e 4 e B composto pelos elementos 2, 3 e 5, nós relacionamos A e B da seguinte maneira: cada elemento de A é menor do que um elemento de B. Nesse caso, nós não temos uma função de A em B, pois os elementos de A correspondem aos elementos de A correspondem 3 elementos de B. Nós podemos ver aí no diagramazinho que o 0 ele está tendo 3 correspondentes no conjunto B. E embora o 4 tenha só um, o 0 ele quebra
a nossa definição lá que nós vimos anteriormente, né? Porque nós vimos que para ser função, cada elemento de A tem que ter um único correspondente no conjunto B, né? Então esse primeiro exemplo aí, ele configura uma relação que não representa uma função. Já no segundo exemplo, né, nós estamos vendo o seguinte: o conjunto A, que é composto pelos elementos -4, -2, 0, 2, 4, e o B composto por 0, 2, 4, 6 e 8, né? Nós estamos vendo que existem elementos no conjunto A que não estão associados a nenhum elemento do conjunto B, né? E isso também ele fere lá a nossa definição de função, que diz que cada elemento do conjunto A tem que ter um correspondente no conjunto B. Então, este é outro exemplo de uma relação que não representa função, né? O que a gente viu, nós também não podemos ter elementos no conjunto A que não tenham correspondentes no conjunto B, né? Então, esses dois exemplos são os exemplos mais, diz assim, mais clássicos, né, sobre o que não é uma função. Ainda dentro do estudo das funções, a gente tem esses conceitos, né, que é chamado domínio, contradomínio e imagem. Então vamos ler essa notação para a gente depois fazer uma breve explicação do que seja, né? Ele diz o seguinte: dada uma função f de A em B, o conjunto A é chamado de domínio da função, o conjunto B é chamado de contradomínio da função. Então esses dois conceitos eles são bem claros, né? O domínio da função vai ser sempre o nosso conjunto de partida, né? Como nós estamos dizendo que a função é de A em B, então nós estamos partindo do conjunto A para o conjunto B. E esse conjunto A é o nosso domínio da função. Já o B, que é o nosso conjunto de chegada, ele é chamado contradomínio, né? É no B que vai estar todos os nossos correspondentes de A após a aplicação da nossa lei de formação. Por último, nós temos o conceito de imagem da função, né? Então, o que seria a imagem? Aí na definição ele diz o seguinte, que para cada x pertencente a A, o elemento y pertencente a B, chamado de imagem de x pela função f, ou é o valor assumido pela função f para x pertencente a A. Representamos por f de x e assim y é igual a f de x, né? Então o que é que ele está querendo dizer com isso? Que a nossa imagem vai ser justamente todos aqueles elementos que estão em B que possuem um correspondente em A, né? Vamos ver um exemplo mais prático para que fique mais claro. Por exemplo, nós temos aí dois conjuntos A e B. O conjunto A é composto pelos elementos 0, 1, 2, 3 e o conjunto B 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E vamos considerar que nós temos uma função f de A em B que transforma cada elemento x pertencente ao conjunto A em um elemento y, né, pertencente a B. E podemos notar também que a lei de formação aí é multiplicar cada um dos elementos de x por 2, né? Ou seja, y vai ser o dobro de x. Observe que em toda função f de A em B, temos que a imagem de f é contida em B. Então vamos olhar esse desenho aí e ver o que é que a gente consegue entender, né? Então, pela definição, quem seria o nosso domínio, né? O domínio, pelo que a gente viu, seria todo o conjunto de partida, que no caso é o conjunto A, né? Então todos esses elementos do conjunto A fazem parte do domínio da função. O contradomínio seriam todos os elementos do conjunto B, pois o conjunto B é o conjunto de chegada, né, da nossa função. Então o contradomínio é igual ao conjunto B. E a nossa imagem, né? Pelo que a gente viu aí na definição, a nossa imagem são somente os elementos de B que possuem um correspondente no conjunto A. Então aí pelo nosso diagrama, somente os elementos do conjunto B 0, 2, 4 e 6 fazem parte da imagem da nossa função, né?
E como a gente já viu, a imagem realmente está contida no conjunto B. Mas não podemos cair no erro de achar que todo o conjunto B seja a imagem, né? Pode ser que aconteça de alguns casos a imagem ser igual ao próprio conjunto B, mas nem todos os casos isso vai acontecer. Como nesse caso aí do nosso exemplo, temos alguns elementos do contradomínio que não fazem parte da imagem. A representação gráfica de uma função. Olha, toda função ela pode ser representada por um gráfico. E o que é o gráfico de uma função? Como nós podemos ver aí na notação, o gráfico dela é um conjunto formado por todos os pares ordenados x e y, né? Para x pertencente a A e y pertencente a B. Ou seja, o y é igual ao f de x, ou seja, é o conjunto de pares ordenados, né? E podemos representar esse conjunto em um plano cartesiano. Então, sempre que nós tivermos uma função, ela poderá ser representada por um gráfico, né? E esse gráfico ele pode ser construído usando nossos conhecimentos com plano cartesiano, né? Então, nós vimos o seguinte, que o nosso ponto do conjunto A, que são os nossos x, né, é a nossa primeira coordenada, e a nossa segunda coordenada vai ser sempre o resultado, né, do nosso f de x, né, ou seja, o nosso y. E assim, quando tivermos sucessivos pontos, é possível estabelecer o gráfico dessa função. E aí ele diz o seguinte, que a representação gráfica de uma função ajuda a analisar a variação das grandezas, uma dependendo da outra. Então, como nós vimos, né, os valores de y sempre vai depender de x. Então, como é que a gente faz para construir o gráfico de uma função? Para a construção do gráfico de uma função, nós vamos atribuir valores para nossa variável x e submeter esses valores, né, à nossa lei de formação para que a gente possa encontrar os valores de y. Então, assim a gente vai sempre encontrar um par ordenado, com o valor que nós atribuímos para x e com o valor, né, que foi gerado a partir da sua aplicação na lei de formação, né? Nós temos um exemplo aí, né? Vamos construir o gráfico da função dada pela fórmula, né? Y, que é igual a f de x, que é igual a 2x mais 1. Então, essa lei de formação ela diz o seguinte, que nós vamos pegar nosso elemento x, multiplicar por 2 e somar com 1, né? Como o x vai variar no conjunto dos números reais, nós podemos escolher alguns valores, né, aleatórios para x, e para cada valor que nós escolhermos, né, nós vamos ter um correspondente para y, né? Então aí na nossa tabela nós vimos o seguinte, quando nós atribuímos o valor de menos 2 para x, o nosso y deu menos 3. Né? Quando atribuímos o valor de menos 1 para x, o nosso y também deu menos 1. Quando atribuímos o valor de 0 para x, o nosso y recebeu o valor 1. E quando atribuímos o valor 1 para x, encontramos o valor 3 para y. Quando atribuímos o valor 2 para x, encontramos o valor 5 para y. Então, logo aí nós podemos perceber que encontramos 5 pares ordenados, né? Que são eles o menos 2 e menos 3, menos 1 e menos 1, 0 e 1, 1 e 3, 2 e 5. Então, o gráfico ele vai ser montado sempre usando esses pares ordenados que foram encontrados, né? Ele diz o seguinte, o gráfico é o conjunto desses pontos, né, correspondentes aos pares ordenados x e y, sendo x e y números reais, e o y, né, foi resultado da aplicação da nossa lei de formação, né, que nos fornece uma reta, né, que é essa reta que nós estamos vendo aí. Então esse é o gráfico da nossa função y igual a 2x mais 1. Então é que a gente nota que com as nossas funções, né, sempre vai ser possível nós termos uma representação gráfica dela, pois para cada valor atribuído para x nós encontraremos um correspondente y, né? E se tratando de gráficos, a gente tem alguns gráficos que são especiais, né? Entre eles, os mais estudados até, vamos dizer assim, o ensino médio,
mais famosos são os gráficos das funções de primeiro e segundo grau. Aí nós temos essas duas observações. Os matemáticos já provaram que quando temos y igual a x mais b, ou seja, quando o y é igual a uma função de primeiro grau, ou seja, quando temos y igual a x mais b, que é uma função de primeiro grau, o gráfico é sempre uma reta. O que é que isso quer dizer? Sempre que nós tivermos uma função onde o nosso maior expoente seja de primeiro grau em uma variável, o gráfico dela vai ser uma reta. E nesse caso nós não precisamos atribuir vários pontos para o nosso gráfico, pois nós sabemos que tem um teorema que diz que sobre dois pontos passa uma única reta. Então, quando a função é de primeiro grau, basta que nós tracemos dois pontos no plano cartesiano e assim vamos encontrar os outros de forma, vamos dizer assim, que automática, pois todos aqueles pontos que compõem a reta pertencem à referida função. Já as equações de segundo grau, que são essas na forma de ax² mais bx mais c, sempre vão gerar um gráfico na forma de uma parábola. Então, anotem essas duas regras. Os gráficos de uma equação de primeiro grau é sempre uma reta e o gráfico de uma equação de segundo grau é sempre uma parábola. Aí nós temos dois exemplos desses gráficos. Do lado esquerdo nós temos uma função de primeiro grau, onde y é igual a 2x mais 1, e nós vemos que realmente ele originou uma reta. E do lado direito nós temos uma função de segundo grau, onde y é igual a x² menos 4, e também vimos aí que ele originou uma parábola. Então, pessoal, essa era só uma aula introdutória, a gente não tinha como objetivo aprofundar muito no assunto, mas apenas fazer um apanhado geral, Então eu espero que vocês tenham gostado. Aí estão as referências que nós usamos, e até a próxima.